Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de comentário e debate político sobre temas políticos, económicos e não só, com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Joaquim Jorge, cá estamos mais uma semana, uma das últimas semanas do ano. Ainda não vamos fazer o balanço do ano e vamos começar com este tema da prova de avaliação dos professores e a polémica que tem causado ao longo das últimas semanas, com especial incidência nos incidentes de ontem e desta semana. O que é que tem a dizer sobre isto? Quer dizer, só faltava isto para atacar os professores, estão sempre a atacar os professores. É preciso que se diga que há muitos professores. Portanto, também há professores bons e maus. Mas como são muitos, como em também todas há as muito profissões. Bom. Pois não, mas esta tem mais 150 mil. Exato. E, portanto, o problema é o seguinte, os professores, é preciso que se explique, há vários tipos, isto é uma confusão, as pessoas não percebem, depois toda a gente dá palpites, é uma coisa que o Governo, ainda hoje saiu uma frase absolutamente na conferência de imprensa de Marques Guedes, que coitados dos pais ao ouvirem aquelas cenas dos professores. Coitado dos pais e dos alunos e dos professores ao ver as cenas que o Governo faz. Quer dizer, isto até me faz rir. É mania de que paira gente acima. Há vários tipos de professores, para você perceber. E cada professor tem um caso com o Ministério. Eu passo a explicar. Há pessoas do quadro de nomeação definitiva, em que a licenciatura existia dentro da licenciatura, que era ramo educacional. Há outros que tiraram o curso de engenharia e não foram engenheiros e foram para matemática. Fizeram estágio em exercício, isto é, estavam há 10 anos ou 12 e até estavam em vantagem, porque tinham a prática de aprender a dar aulas e depois faziam o estágio, certo? E depois há os professores contratados. Eu agora, para simplificar, que foram dando aulas, já com provas prestadas, ramo educacional, tudo isso, mas o Ministério achou por bem que quem tivesse menos 5 anos, era para ser mais, eram todos, que tinha que fazer exame. Eu passo-lhe a explicar para as pessoas perceberem minimamente o quanto isto é uma atrocidade. Há pessoas que não tinham horário completo. Portanto, estavam lá com 15 horas, no outro ano com 9, no outro ano com 10. Já estão a dar aulas há 15 anos. Mas depois tudo somado é que vai dar 5 anos. Completo. Veja bem, outros ficam na praia. Isto é, o que é preciso fazer? É dignificar o professor. Só se pode dar aulas depois de estar devidamente fundamentado e formado. No fundo, o Governo está-se a substituir a uma ordem. Exato. Para haver uma prova, mas isso teria que ser pela ordem dos professores. E teria que ser a priori. Não, mas já é que estão passa a dar a ideia aulas... que os professores não querem ser avaliados, não é nada disso. Para começar, há uma coisa que as pessoas ainda não perceberam. É que para avaliar, por exemplo, eu ainda estava com uma senhora, minha amiga, que disse, avaliar é ver as notas dos alunos. Opa, isto é uma atrocidade, porque se a gente tiver uma turma de alunos fracos, com dificuldades, problemas em casa, não se pode avaliar os mesmos parâmetros de uma turma de pais exigentes, licenciados, que ajudam os meninos. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que eu ainda não percebi. Não são esses parâmetros. O problema é o dinheiro. Querem mandar pessoas embora. Querem, vejam se percebem, trancar a entrada. Em vez de ser um trampolim, é um obstáculo. Já quando era dos professores que queriam no 10º escalão, o 8º, separar os professores de uns e outros, é que depois vira-se uns professores contra os outros. Eu passo-lhe a explicar. O Paulo Pereira tem 7 anos de aula, já não tem que fazer exame. E vai-me a mim vigiar que eu tenho 3. E se calhar eu até sei mais que o Paulo. Não, mas porquê Veja 5 bem anos? isto. Mas porquê 5 anos? Porque não 4 ou 3 ou... Bem, isso é outra questão. Não, é que repara, o problema do Estado é que o Estado, é preciso que se explique aqui, nem tem a ver com as pessoas, dá uma imagem péssima. E não devíamos que arranjar não é um uma empregador, prova? Não seria bom pegarmos na mesma prova e serem os ministros, secretários de Estado, diretores-gerais... Eu sei, foi o que disseram. Mas depois eu também queria falar aqui... Claro, não, mas repare, depois eu também queria falar aqui do protesto. É que o problema é que os professores são utilizados carne para canhão. Quando não havia ninguém no ensino, até utilizavam professores com 12 ou 13 cadeiras. Havia pessoas com falta de matemática que nem tinham experiência para dar 12º ano. Se há pessoas que dão um mau exemplo de patrão, é o Estado, que utiliza tarefeiros, contratados. E, digamos, o Estado nem sequer cumpre as mesmas regras do setor privado, claro, que mantém durante 5, 10 anos mais pessoas sem vínculo, que é proibido no setor privado. Como é que...
E depois, ainda por cima, ele faz um exame onde tem que pagar o exame e as deslocações. Claro, depois... Isto parece sadismo, isto já não é... Isto é Sim, uma mas desta vez, responsabilidade... repare, eu tenho que dar aqui valor a uma pessoa que se chama Mário Nogueira. Que é uma pessoa que está ali há muitos anos, muita gente não gosta, diz que é comunista, não sei o quê, não me interessa nada disso. O que me interessa é que ele sabe as leis, interpreta-as e defende os professores. Claro. Repare quando foi da avaliação, é que isto está a passar despercebido, há um ataque brutal para que não se faça, os professores não protestem, porque a greve aos exames foi anulada, não há. E eu pensei que as pessoas iam ficar desmantelados, sem força. E, portanto, esta greve, por exemplo, foi extraordinário ver as pessoas unidas com as mãos para não deixar entrar. A pressão que fizeram, eu não estou a dizer que é correto ou não, mas foi uma pressão enorme, não é? Deitaram-se no chão, as pessoas tiveram que passar ou por cima ou em zigue-zague. Fizeram um barulho nos corredores, porque no fundo viraram os professores contra os outros. E sabe que este clima de medo... é uma pressão enorme. Eu acho que o Governo ainda não percebeu. Quando se quer fazer uma nova norma, que há de reparar que qualquer Ministro da Educação quer deixar o seu nome escrito. Estão sempre a mexer. Tudo. Mexericar. Tudo, exatamente. E quando se mexe numa coisa que não está muito bem, este Ministro então é de uma banda, é completamente abandalhado. Mas repare como era um bom Presidente da Associação de Professores de Matemática. Sim, quando não era... Não, quando e depois era é outra coisa que me irrita. Há sempre esta separação entre professor primário, pré-primário, secundário e universitário. Eu vou-lhe explicar. Um médico que é pediatra não deixa de ser médico. Este senhor nunca deu aulas no secundário, não percebe. Claro, não percebe. É que as pessoas ainda não... Eu estou farto de dizer que deveria de haver um Ministério da Educação unicamente para o ensino preparatório e secundário. Sim, como já esteve separado durante vários... E depois haver um ensino universitário. Percebe? Já esteve separado, mas deixe-me só falar, só para terminar disto. Eu achei imensa piada o protesto, porque foi novo e foi em força, com um barulho nas salas, chegaram lá, não fizeram o teste, percebe? Fizeram uma coisa que é perfeitamente diabólica, que é os próprios professores fazerem de alunos, a copiar, juntaram-se todos, abandalharam, no bom sentido, boicotaram a prova. Sim. De uma forma inteligente. Claro. E, portanto, quer dizer, não sei, eu não sei, nem há palavras para isto. Sim, eu considero... Agora, dizer o Governo que está uma imagem do professor, para começar, há vários tipos de professores. Sim, mas... E graças a Deus há vários tipos de... Mas como é que é possível dividir? Eu acho que claro, é isso. Será que é constitucional? Como é que é possível dividir professores com mais de 5 anos com menos de 5 anos? Porquê? Como é que é possível justificar? É injustificável uma fronteira desse tipo, um limite desse tipo. Não tem lógica. É irracional. Aquilo que poderia ser feito é, então, professores com menos de 5 anos seriam... eventualmente teriam que frequentar alguma formação adicional. Já frequentaram, deixe-me explicar. Já frequentaram, o problema é que há vários tipos. O problema é que ninguém devia ser professor sem antes ter as qualificações, áreas pedagógicas. Mas a maioria já tem. Já tem, então se já tem, não tem, faz sentido nenhum. Vê? Pronto, é isso. É um absurdo. Claramente, isto é um ministro pseudo-revolucionário que quer deixar uma marca na educação e tem feito 90% das neiras. Portanto, e perde sempre. E vai perder. E agora querem atacar os sindicatos, porque os sindicatos existem. Qual é a sua opinião? Mas deixa-me fazer esta pergunta. E os professores, qual é o sentimento, não estes com menos de 5 anos, mas os professores mais velhos, qual é o sentimento em relação a este ministro? Frustração total, encolher de ombros, não vale a pena lutar, não há futuro. Eu, com os professores que falam, estão sempre a falar quando é que chegam à reforma. E essa manifestação, esse sentimento será prejudica imenso os alunos, porque não há ânimo, não há calor humano. E isso vai se refletir na votação depois nas eleições? Ou claro que sim, o Sócrates pediu as eleições porque atacou os professores, já lhe expliquei. Um professor tem muito poder. Então, se um professor falar para 5 turmas de 30 alunos, são 150. Mas o professor não fala com os alunos sobre política. Pode falar, porque há aquelas aulas de cidadania, de cívicas. Sim, não tem, fala com o pai, fala. É mais com os adultos, com os pais e com as famílias. Não, e depois, ao falar nisso, os alunos têm o irmão, a irmã, o pai, a mãe, a avó, isso representa muitos votos. E o Governo não é sensível? No fundo, não leva mal, um professor parece uma homilia. E o Ministro não é sensível a isto? O que é que vai na cabeça deste Ministro? Porque o ensino não é uma coisa palpável. Quando se
se forma uma pessoa e é licenciada, não se dá o devido valor. Sabe que em Portugal as pessoas só dão valor quando lhe vão aos bolsos ou quando recebem nos bolsos, certo? Não querem diminuir os impostos em 2015, em ano de eleições. Os portugueses é ver para crer, é como o Santo Meio. Formar uma pessoa e mandá-la embora, não sabem o prejuízo que isso dá. Estamos a formar pessoas aqui para ajudar a Alemanha, Luxemburgo, França, sei lá, Taiwan, percebe? Não sei. Mudando agora de tema, a convergência das pensões, hoje é decisão do Tribunal Constitucional, ainda não podemos fazer apostas. Eu faço. Eu sinceramente acho. Eu faço. Mas parece-me que vai ser chumbado, ou pelo menos em parte. Não, porque há o princípio da inconstitucionalidade, baseado em várias coisas, que é o princípio da confiança. Se for o princípio da confiança, vai tudo ao ar. Claro. Que nós estávamos a prever que íamos ter um tipo de pensão e não termos. Se for a decisão constitucional baseada na avaliação de princípios da proporcionalidade, é aquilo que o Paulo dizia e muito bem, é que os funcionários públicos pagam muito mais esta crise do que os privados. Portanto, teria que ser tudo igual. Tem que reformular isso, provavelmente, e não ser nos 600 euros e quem ganha mais ser mais penalizado. Quem ganha menos, mas ser. E não a partir de determinado valor. E depois há o princípio da inconstitucionalidade baseada no princípio da igualdade. Era isto que eu queria dizer. Na igualdade, então, é que tem que ser o público e o privado. Aquilo que eu já falei, o BPN era privado e quem paga somos todos nós. Portanto, estas dívidas, é preciso que se perceba, temos que todos pagar. E depois há outra, que é o princípio da unicidade e progressividade. Então, nesse caso, criar-se-á um imposto para toda a gente. Agora, eu já ouvi dizer que há uma maneira de contornar isto, que é aumentar o IVA, quer dizer, eu até me vou benzer. O IVA passaria de 23 para 24. E o intermédio... O que acha disto? Eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu o ano passado, quando o Tribunal Constitucional chumbou partes do orçamento de 2013, se recorda, que não aconteceu rigorosamente nada. Ou seja, o Governo fez um alarido antes, fez um bocadinho de alarido nos 2 primeiros dias ou 3 da decisão do Tribunal Constitucional, quando chumbou a redução dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos, e depois o Governo fez-se desentendido, esquecido, porque até lhe deu jeito, porque essa decisão do Tribunal Constitucional ajudou a aumentar o PIB e ajudou à receita fiscal e, portanto, acho que não vai acontecer nada. O Governo vai dizer, provavelmente, que vai conseguir ajustar esse diferencial de despesa adicional no orçamento de 2014, como um ajuste ao outro, e vai tentar passar despercebido, porque o Governo também não sabe, digamos, está com algum receio, e se não tiver é porque é inconsciente, de que as medidas que já estão previstas no orçamento de 2014 de austeridade possam vir a fazer regredir a economia quando ela está, em 2013, já está com alguma recuperação. Mas eu não acho que isto seja constitucional, não me acredito. Eu penso que qualquer que seja a decisão... É bom, interessante, isso do RC foi interessante. Qualquer que seja... Mas é ao menos uma medida para o país e... Sim, agora podemos pegar nesse tema. Pela primeira vez há um acordo entre o Governo e o PS para uma legislação na área económica, não sei como é que o redução do IRC. Ficará. Portanto, o Governo cedeu um pouco, o PS cedeu, penso eu que o PS cedeu mais que o Governo, mas temos aparentemente, ainda não está fechadíssimo, há ali uns pequenos pormenores, parece-me, que ainda a ajustar, mas vamos ter uma lei com um acordo da grande maioria do Parlamento, que parece útil, é um passo no sentido correto de começar a haver mais consenso e mais convergência entre as forças políticas em Portugal, e vamos lá ver se tem algum efeito na continuação de alguma retoma económica, mas de qualquer maneira são medidas ainda muito incipientes. São medidas muito numa incipientes. Altura de fecho de ciclo. Estamos à esperinha da troca vir embora, mas ela fica cá. Esta decisão sobre a RC ainda é muito incipiente, portanto não é com isso que vamos dinamizar, e é muito tardia. Isto devia ter sido feito logo para o orçamento de 2012 e vai entrar a meio do ano 2014. Portanto, tardia, insuficiente e tardia. Claro. Tema agora também, se relaciona um bocadinho com estes, mas um bocadinho ao lado, é a questão da concessão dos estaleiros de Viana do Castelo e
o que é que fizeram os deputados, nunca vi ninguém falar os deputados nisto. de Viana do Distrito de Claro, Viana nunca do vi Castelo? ninguém falar nisto. Eu vou dizer quem é que foram os... É a empresa mais importante, CDS, Abel de Viana do Lima, Castelo. as pessoas eleitas: Abel Lima Batista, PS, Fernando Medina Almeida Correia, Jorge Manuel Capela, PSD, Carlos Abreu Amorim, e portanto, e depois Eduardo Teixeira e Rosa Pereira Areses. Eu, sinceramente, quer dizer, isto é que põe aqui, à prova, que o sistema eleitoral português está completamente caduco. Porque a lei diz, e muito bem, que os deputados devem defender e lutar pelos direitos dos cidadãos onde são eleitos. Então, repara, o Carlos Abreu Amorim foi cabeça de lista do PSD em Viana, concorreu em Gaia, é vice-presidente. Quer dizer, para o que é isto? É o salta-pocinhas? Este sistema eleitoral e depois, baseado em é preciso distritos... que se diga que a lei é clara, e eu gostaria que fosse mudada, e é que, repare, um deputado, para se explicar, tem montes de direitos, mas tem montes de obrigações. Um deles é o trabalho de círculo, exatamente, que é dizer num dia, que devia ser anotado num jornal de maior audiência, que em tal dia está ali para receber os cidadãos. Onde é que estão os deputados de Viana nesta luta? Quem aparece nesta luta é o José Maria Costa, que é o presidente de Viana, da Câmara, que tem tido um trabalho extraordinário, percebe? Ou até o próprio Mário Soares, goste ou não é? Consegue ter impacto de chamar as pessoas. Sim. E, portanto, quer dizer, eu não percebo como é que é possível uma coisa destas. Portanto, o sistema, como vê, está completamente anquilosado. Porque depois os deputados, depois de serem eleitos, é preciso que se diga, representam o país e deixam de representar ali. Então não vale a pena eleger deputados. O que diz aqui não vale a pena. Mais valia eleger 10 deputados ou 20 deputados por cada, digamos, ao todo, e cada um representava o partido e não era preciso tanta gente. Se fosse a nível nacional o deputado, mas não, é nas regiões, quer dizer. Este sistema até é completamente perverso e que me põe até, a palavra a mim chamaram, só agora é que viste isso. Eu estou farto de ver isto agora. Isto é um exemplo concreto que as pessoas eleitas não defendem os interesses de quem os elegeu. Mas nada. Não defendem ou nem sequer se interessam. Os deputados deviam estar ali a lutar pelos vianenses, em parte, e depois, se vissem que não conseguiam fazer nada, só tinham um caminho: demitir-se. Desculpe. E isso era um exemplo para que as coisas aconteçam. Pelo menos terem uma atitude não tão... Mas porquê? Qual é o problema de uma pessoa demitir? Se as pessoas existem nos lugares para a ação e fazerem coisas, não conseguem, devem-se demitir, vão para lá outros. Sim. Pois, mas senão estão agarrados. O nosso país está agarrado aos lugares como lapas. É verdade. O nosso país parece um rochedo. No meio disto tudo, no meio destas crises, e pequenas crises e situações que se vão acumulando, nós sentimos que, e estas manifestações, que há um descontentamento latente na população, mas esse descontentamento não é fácil de depois passar. Não há mecanismos que passem quer o descontentamento, quer as ambições de partes significativas da população para o poder político. E você tem essa experiência, pode-me os próprios responder. Partidos o senhor lembra-se, viveu essa situação? Sim, os próprios partidos não têm grandes mecanismos, nem têm forma das pessoas, os próprios simpatizantes, dizerem aquilo que pensam e fazerem propostas para dentro dos partidos e dos partidos depois para dentro do governo. Claro, porque repare, parece que é um luxo e uma elite ser de um partido. Hoje em dia ser de um partido é execrável, é horrível, és isto, és aquilo, não é? Todos estão lá. A comunicação social só fala nos partidos. Cada vez há menos gente a botar nos partidos, mas a verdade é que os partidos é que têm ascendo ao poder. E você que não é uma pessoa de um partido é um proscrito. Ou se não tiver lá amigos. Quer dizer, está aqui uma contradição. A maioria das pessoas vem para a rua e está contra o sistema. Mas o sistema é que manda... Há aqui qualquer coisa que está mal, tem que ser alterada. A balança... Isto é um jogo de... tal reforma do Estado que devia começar pela reforma do sistema político. Não, porque há uma grande raiva. Repare, esta coisa dos professores, para a rua vai tudo, até o simples cidadão, não é? Eu já vi trabalhadores, já vi desempregados, pessoas de idade, novos, velhos, avós, netos, já vi estivadores, já vi claques para a rua, governo, já vi tudo. Percebe? Portanto, eu não percebo. Mas agora vamos ter, daqui a 6 meses, eleições europeias. Não é o momento certo para as pessoas se manifestarem. Está sempre a dizer isso. Claro
que é? As pessoas vão votar é contra o governo. As pessoas dizem, não, claro que não. E já agora, nessas eleições europeias, mais uma derrota do Luís Filipe Menezes, porque o Conselho Nacional do PSD tudo aponta para que escolha Paulo Rangel, não é? Não sei. Sei, eu li. Não é? Mas porquê é que a derrota do Filipe Menezes ser o Paulo Rangel? Oh, olha-me Deus, o Paulo Rangel tem criticado imenso a direção. Estava do lado do Rui Rio. Olha-me Deus, o Rui Rio é um dos grandes culpados da derrota do Luís Filipe Menezes. Temos que entroncar isso. Não tinha atingido claro. Não é que o Menezes precise disso, mas o Menezes tem sido derrotado consecutivamente, não é? Mas Paulo Rangel candidata-se, digamos, mantém um lugar. Mas é escolhido pelo Pedro Passos Coelho, que o Pedro Passos Coelho está numa de approach com os dissidentes, tirando o Rui Rio, não é? Percebe? Claro, e faz muito fora bem. Os que têm calados que estão à espera de aparecer. Pedro Santana Lopes, Manuela Ferreira Leite, não é? Sim, e nessa coisa... Mas o governo, digamos, o resultado destas próximas eleições europeias terá algum impacto no governo? Ou o Passos Coelho o governo passa ao lado disso, desvaloriza, diz que é a Europa, em vez de qualquer dia aparecem aqui como lá fora os países radicais contra... Os partidos. Xenófobos contra imigrantes, contra a própria Euro e Europa, e aqui ainda não apareceu isso, porque somos de grandes costumes, mas já fomos mais, não é? Não sei, eu acho que a Europa não nos diz nada, só nos tem dado... Nós somos escravos da Europa. Ganho com o Euro e com a União Europeia nos últimos 10 anos? Escravidão. É uma palavra forte, mas é verdadeira. O crescimento económico nos últimos 13 anos é nulo, portanto nós estamos a O problema de Portugal é que a grande maioria devia estar presa e as cadeias não têm lugar para lá. A grande maioria? Sim, a grande maioria do povo português devia estar presa. Presa? Sim. Como é que a maioria do povo português? Porque a maioria das pessoas ficaram com fundos europeus e não os utilizaram devidamente. A maioria das pessoas? Sim, empresários. Não, as cadeias tinham que ter lá muita gente. Este país não tem solução, é um país de corruptos. Pequena, grande, média, enorme corrupção. Mas quem é sério... corrupção existe em todos os países. Não. Nós tivemos todas as oportunidades e mais algumas e nunca as utilizamos devidamente. Desculpe lá, nós andamos sempre a deitar as culpas para o que vem a seguir. Mas não há propostas alternativas, não existem propostas eu dou-as, você dá, alguém liga. Repare, nós somos um país em que faz-me lembrar a minha casa que está... Nós somos os trolhas, os construtores, que vamos a casa e quando vamos à casa de banho estamos a arranjar algo e o que está lá a pôr o sítio para o cano já está a dizer mal do picheleiro, que foi antes. Não há culpados, é sempre a culpa para os outros, quer dizer, isto é assustador. O PS culpa o PSD, agora o PSD é governo culpa o PS e andamos nisto e nós aqui a ver isto. É uma coisa que me irrita. Então o Joaquim já está pessimista para 2014 e os anos seguintes. Eu sempre achei que as pessoas acham piada que a troca vai embora e parece que acabou as dívidas. As pessoas têm a noção do que nos espera. Pode não haver a pressão para se fazer as coisas, mas eu estou endividado até morrer. Sim. E eu não tenho culpa disso. Repare, percebe? E agora? Agora temos de ver o que é que nos reserva o 2014, mas a situação não é O Portas é inteligente, procura dizer que quer mandar embora a troca como se tudo tivesse resolvido. Não está, porque já está no timing das eleições europeias e autárquicas e legislativas. O Portas tem em janeiro o Congresso. Vamos ver o que acontece. Não sei se o Luís Nobre Guedes foi ao Clube dos Pensadores, poderá mandar umas bocas e também há os desalinhados. Já viu o discurso? Não. Está ali algumas moções, porque há outra coisa verdadeiramente espetacular na política, que é o próprio líder, o Sócrates é esperto nessa matéria, fazia oposição ao próprio governo dele. Fazia, era dizer o que não fez, porque não pôde ou não deixaram. Eu acho de uma inteligência rara. O governo tem o Tribunal Constitucional como oposição. Graças a Deus, o Tribunal Constitucional defende a lei. Mas digamos, então utiliza essa tática para manter o inimigo externo. Claro, o Pedro Passos Coelho não tem a capacidade e a forma de ser e de estar. A capacidade não é, porque até é mais educado, mais calmo, menos ríspido, mas vai utilizar o TC. O Sócrates utilizava o Pedro Passos Coelho, PPC, e as dificuldades, as forças ocultas, não sei, quer dizer. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa que é muito interessante. Tem a ver com a imprensa, que me lembra o que se passa na Madeira. Repare, hoje o Executivo, e mal,
numa democracia as pessoas têm que perceber que aquelas reuniões é de uma brutalidade enorme. Era uma das razões porque eu não gostava de estar na política, era aquelas reuniões. Quais reuniões? Reuniões na Assembleia Regional, Okay. ou até numa... E o Executivo saiu todo para não ouvir. Então o deputado do PND sentou-se no lugar do Alberto João Jardim. Então tiveram que o tirar. Eu até pensei que era aquele que concorreu ao Presidente da República. Coelho. Não. Repare, que figura é esta? Eu já agora pergunto agora ao Governo. Que figura é esta dos políticos? Falam da figura dos professores. Que figura é esta? Arrastado. Mas porque é que abandonaram também o Executivo? Claro que não abandonado deve. a Assembleia. Por exemplo, Devia repare, ser a objeto de uma Assembleia, multa. as pessoas não percebem, a Assembleia Municipal, às vezes aquilo, pá, que entre comas, aquilo É uma chachada. é uma chachada, é uma Mas tem que palhaçada, ser, demora imenso tempo. Mas só vai para lá Vai quem lá o quer. Presidente, depois perde-se imenso tempo com a ordem de trabalhos, toda a gente fala, não há Temos que acelerar. O último tema, desporto. O que é que há de relevante para esta semana? É bom, no Natal não para o futebol, porque o Natal é meio da semana. Lembra-se que antigamente parava e era horrível. Exato. Portanto, vai haver jogos para distrair o povo. Pronto, o Povo? Porto Somos já todos está nós. a encarreirar outra vez, Pô, vamos lá ver. Também o Mourinho esta semana na Taça da Liga perdeu no prolongamento, foi pena. Não pode ganhar O sempre. Real Madrid também teve ali um bocado à nora, mas pronto, tenho visto agora há a Taça, o Mundial dos Clubes, está lá o Bayern de Munique e também há o Ronaldinho Gaúcho, que eu gosto muito. Eu gosto às vezes de alguns jogadores que são artistas e me fazem gostar de futebol, que é uma equipa, penso que é o Atlético Mineiro, salvo erro, do Brasil, e portanto gosto, não sei o que é que vai acontecer, mas eu adoro futebol inglês. E mais uma vez neste jogo, com o Mourinho, é preciso que se diga, já se usou as novas tecnologias para ver se era um golo ou não, e foi. Excelente. Pois, Há tanto tempo que se fala nisto diga lá. e é essencial para acabar com tantos casos que existem por aí. Meu Deus, não sei porque é que em Portugal não fazem isso. E por hoje é tudo. Até para a semana.